Que tal se eu entregasse para você três dicas importantes, três dicas simples que te levaria a facilitar, que te levaria a fechar diagnóstico de uma maneira muito mais simples, muito mais leve. Esse é o tema da aula de hoje. Muito boa noite, eu sou Karine Caligares e aqui a gente fala sobre medicina chinesa, uma medicina chinesa raiz, autêntica, original, que vem diretamente das universidades chinesas, especialmente, como eu costumo falar, da Universidade de Medicina Chinesa de Beijing, que é o meu berço inicial, onde eu aprendi tudo que eu sei de medicina chinesa. É uma honra muito grande estar aqui hoje com você, é uma gratidão imensa ter você comigo nessa aula. É uma honra, é uma alegria muito grande e é por isso que eu peço para você me ajudar a crescer este canal cada vez mais, dando o seu like, comentando embaixo das aulas e me ajudando a compartilhar esta live, ó. Clica aí no aviãozinho, clica aí na engrenagem de compartilhar e me ajude a levar este conteúdo para mais pessoas. Diagnóstico é a minha especialidade. Depois de fazer uma graduação inteira na China, eu já te contei essa história sobre como o diagnóstico da medicina chinesa veio parar em mim, né? Toda a trajetória pela qual eu precisei passar antes. Eu fiquei sofrendo muitos anos na China, a ponto de quase desistir da graduação, para que finalmente, em algum momento aí dessa história, a engrenagem começasse a rodar. Então, sim, na época ninguém me contou as dicas, a metodologia. Embora a metodologia estivesse lá dentro do livro, ela estava de uma tal forma um pouco escondida, ela não estava assim na cara. Eu passei a parte em que a metodologia é explicada nas duas primeiras folhas do livro, eu passei batido. Na ânsia, eu comecei para frente. E é por isso que a engrenagem não rodava na minha cabeça. Até que eu conto essa história, né, lá na tríade, que eu descobri, eu entendi, nossa, tem 3 passos e tal. Mas aqui a gente não vai falar dos 3 passos. Aqui a gente vai falar sobre 3 dicas. A primeira dica é você prestar atenção na queixa principal. Quando você foca na queixa principal, é como se o paciente já falasse para você qual é o órgão que está com problema. O paciente chega para você, aí ele fala assim: "Ah, eu tenho. O que você tem?" Normalmente ele pode falar assim, ó, insônia. Ou ele vai falar algo do tipo, como eu já tive vários pacientes, fígado gorduroso. Ou você vai ter um paciente que pode falar para você obesidade. Essas são as queixas principais. Pode ter um paciente que pode falar assim para você que ele tem o que? Gastrite, por exemplo. Então, quando você pega isso no início da consulta, vamos lá, qual que é a queixa principal? É assim, ó, insônia há 10 anos. Isso é a queixa. Fígado gorduroso, provavelmente foi diagnosticado há 1 mês. Obesidade desde pequeno, infância, né? Desde pequeno. Gastrite há 5 anos, tá? Então, vocês estão entendendo que na ficha de anamnese você tem o que ele tem e há quanto tempo. Se você domina, se você entende a profundidade dessa primeira dica aqui que eu tô trazendo para você, presta atenção. Quando a gente fala sobre insônia, olha que interessante. A insônia, ela tá ligada com coração, certo? Ela pode estar ligada também com o rim, certo? Ela pode estar ligada com o baço. A insônia está ligada com o pulmão? Dificilmente, né?
Pode estar ligada também com o fígado, tá? Mas de todos estes órgãos, há uma grande probabilidade da insônia estar ligada com o coração, ok? Então, a primeira dica, quando a gente fala aqui, ó, foca na queixa principal, é que normalmente essa queixa, ela já traz a localização. Qual foi o nosso outro exemplo? Fígado gorduroso. Fígado gorduroso tá ligado com fígado. Ah, cá, mas aí eu não tenho que analisar de onde vem o problema, se não começou lá no baço. Você tem. Só que você já sabe que fígado está envolvido. Se eu penso em fígado gorduroso, eu vou pensar em coração? Não. Eu vou pensar em pulmão? Não. Eu vou pensar em rim? Não. Talvez em baço. Talvez em baço, tá? Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês. Quando a gente pensa, olha aqui, ó, obesidade. Vamos supor que um paciente venha tratar a obesidade com você. Essa é a queixa. Fala assim, qual que é o seu problema? O que que te incomoda? Aí você pode falar assim, ele vai falar, obesidade, tô acima do peso, quero emagrecer. Então, você vai pensar o quê? Por que que na medicina chinesa uma pessoa fica obesa? Deficiência do rim, pode ser, mas na grande causa, na grande maioria das vezes, deficiência do tido baço. Então, olha só, queixa principal, eu já entendo que é coração, é uma chance muito grande. Fígado gorduroso, é uma chance muito grande de ser fígado, obesidade, baço, gastrite. Tá ligada com o coração? Não. Tá ligada com o rim? Não. Sabe? Então, por mais que a medicina chinesa seja toda filosófica, não é? A gente, ao mesmo tempo, tem que ser objetivo. A gastrite está ligada com estômago e baço. Então, a partir da queixa, eu já consigo direcionar o meu tratamento. Tudo que eu encontrar no pulso e na língua desse paciente, a partir desta queixa, eu vou tentar direcionar o meu raciocínio, porque eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que usar essa minha capacidade de pensar e de entender as teorias da medicina chinesa ao meu favor. Eu não posso ficar preso nessa ficha gigantesca de perguntas que não necessariamente te leva a esse diagnóstico preciso, tá? Esclerose múltipla, olha só. A esclerose múltipla é um problema autoimune. Então, eu já sei que está relacionado com o rim. Ah, o que que é do rim? Deficiência do Qi, da essência? Antes da gente pensar se tem cura, se não tem cura, qualquer tipo de problema alérgico ou autoimune, qualquer tipo, eu vou relacionar com os rins. Tá, mas não tem um desdobramento, depois não pode envolver fígado, né? Porque dependendo do problema autoimune, vai atacar a visão, vai atacar músculo, vai atacar sistema nervoso, vai atacar a pele. Exato. Estes são os desdobramentos que eu vou coletar aí ao longo da minha pesquisa também, tá? Então, sempre a queixa principal vai me levar, porque eu tenho uma certa noção da função energética dos órgãos. A segunda dica é como que eu vou fazer o diagnóstico da medicina chinesa. Você vai usar a teoria dos 5 elementos para embasar o seu diagnóstico, mas não vai se limitar a ela. E isso, pessoal, é extremamente importante. Porque a teoria dos 5 elementos, ela vai me dizer se os 5 órgãos do pentagrama, né? Então, nós temos aqui, ó, que é a madeira, fogo, terra, metal e água. Aí, o pessoal aprende a diagnosticar pelos 5 elementos. Tá tudo bem.
Só que vamos ver como que isso aqui limita a sua forma de pensar? Olha só, você precisa expandir o seu diagnóstico para chegar mais fundo. Então, o seu diagnóstico vai continuar sendo leve, mas ele vai ser mais profundo. Porque essa teoria aqui dos 5 elementos, ela é grosseira. E desculpe-me a sinceridade, mas como eu tenho esse conhecimento que vem lá da raiz, a gente aprende na China que a teoria dos 5 elementos, ela é utópica, ela é romantizada. E ela ficou estagnada no tempo em alguns países, como Japão, Coreia, que herdaram da China a medicina chinesa. E aí desenvolveram lá a medicina coreana, a medicina japonesa. Mas, se você estuda a medicina chinesa, você tem que entender que na China, que é o que você faz, o que você estuda, essa teoria ela foi sendo continuada até que a gente chegou na teoria dos órgãos invisíveis. Então, vamos entender aqui, ó, a teoria dos 5 elementos. Olha só, se a gente pensar na madeira, a madeira gera fogo, tá certo? Madeira gera fogo. Entretanto, se o Qi da madeira ficar muito excessivo, o que vai acontecer? O fogo do coração fica muito fraquinho, certo? Se o Qi da madeira for muito excessivo. Então, quando a gente usa a teoria dos 5 elementos e a gente pensa uma madeira muito forte atacando o fogo, né? De forma agressiva, o fogo do coração. Essa madeira excessiva, você entende como que irritabilidade. E aí, como você sabe que a madeira tem a ver com o fígado, você automaticamente vai pensar em estagnação do Qi. Tá? Tudo bem, tá fazendo ali o seu diagnóstico. E aí, ela tá irritada, explosiva, nananã. Só que, o que significa esse fogo do coração fraco? Pode ser o fogo do coração, o coração tá ligado ao fogo. Ok, mas pode ser o que? O sangue do coração? Pode ser o Qi do coração? Pode ser o Yin do coração? Pode ser o Yang do coração? O que do coração tá fraco quando a gente pensa, quando a gente fala dessa forma grosseira? Entende o grosseiro? O fogo do coração deficiente é uma maneira romantizada, utópica de falar. Porque poderiam ser várias coisas do coração. E aí você não sabe exatamente o que do coração. Porque o fogo, você vai falar assim, ah, mas fogo é calor, né? Fogo é calor. Esse fogo aqui do coração, pessoal, não necessariamente é calor. Esse fogo do coração é só um elemento relacionado com o coração. O coração é um órgão da alegria, né? Alegria, então a alegria pode estar relacionado com calor, com você ser amistoso, querer abraçar as pessoas, né? O fogo da vida tem essa conotação. Só que não é o calor, né? O calor da medicina chinesa, ele tem a ver com o Yang. E o frio na medicina chinesa tem a ver com o Yin. Então, este fogo aqui do coração, ele é só um elemento, mas ele não representa o calor. É isso que eu quero dizer, que quando você se limita à teoria dos 5 elementos, você pensa de uma forma um pouco mais grosseira. Agora, você entendeu essa relação, né? Madeira é fígado, fogo é coração. E aí você entendeu que existe aqui uma desarmonia entre o fígado e o coração. Perfeito. Agora, se você quer ir mais longe no seu diagnóstico, sabe o que você pode fazer? Você vai usar a teoria da função energética dos órgãos. E aí você vai, por exemplo, usar a questão de compreender que o coração, ele faz duas coisas. Ele controla o sangue nos vasos, né? E armazena espírito. E aí, olha a relação que você vai fazer. Fígado, ele move o Qi.
Se o Qi estagna, o que estagna? Sangue estagna, certo? Porque Qi move o sangue. Se o sangue estagna, o sangue dentro dos vasos não circula. Isso promove o quê? Desequilíbrio do sangue do coração. Se o sangue do coração fica estagnado, não circula, promove uma desarmonia no coração, o que pode acontecer? O espírito do coração fica inquieto, sem morada. E isso pode gerar, por exemplo, insônia, ansiedade, insegurança. E tudo começou com o quê? Começou aqui, ó. A gente começou falando da irritabilidade, lembra? A pessoa começa com irritabilidade no fígado. Começa aqui, ó. Que vai fazer toda essa cadeia de sintomas. Entende que nessa análise eu não me limitei à teoria dos 5 elementos, pensando só, a madeira do fígado em excesso acabou prejudicando o fogo do coração. Grosseiro. Eu entendo que existe isso, mas se eu uso, para além dessa interpretação, o fato de compreender que o coração controla o sangue, armazena espírito, tudo isso aqui pode acontecer. Então, além de irritada, essa pessoa pode ter insegurança, insônia, ansiedade, porque existe um distúrbio no espírito do coração que eu entendi exatamente de onde veio. Interessante, né? Então, para sempre eu vou falar isso. A teoria dos 5 elementos, ela é super útil e é extremamente importante, mas a gente precisa ir além. E a terceira dica da aula de hoje é utilizar uma metodologia linear. Essa metodologia linear, ela vai fazer com que você coloque cada teoria no bloco de conhecimento correto, que você use a teoria certa no momento certo. Vamos supor, o que é uma teoria linear? Você precisa entender em que momento você vai utilizar a teoria do yin e do yang. Você está ali, ó, seu paciente está na sua frente. Você precisa entender como você vai utilizar a teoria dos 5 elementos, porque você precisa saber em que hora utilizar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Que momento da anamnese eu vou pegar o pulso? No início ou no final? Em que momento eu vou observar a língua? No início ou no final? Quando você pergunta, você tá lá com a sua ficha gigante de anamnese, e aí você pergunta: você prefere água quente ou água fria? E o paciente responde fria. Aí você pensa, então quer dizer que ele tem calor interno, certo? Porque ele prefere água fria. Aí você tá lá com a sua ficha, tá seguindo ali a sua ficha. Ele tem calor interno. Beleza, acho que eu já saquei aqui que ele tem calor interno, porque ele prefere beber água fria. Só que aí quando você vai olhar a língua dele, em vez de ser vermelha, é pálida. E aí fica incongruente, porque você anotou lá na sua ficha que ele prefere beber água fria, e na hora de diagnosticar você vai pensar que ele tem calor. Aí quando você for ver a língua, é língua pálida. E gostar de água fria com língua pálida, em tese, são duas coisas incongruentes. Ou então você vai pegar o pulso e o pulso dele é lento. Opa, será mesmo que ele tem calor interno? Porque ele prefere água fria. Mas por que o pulso dele é lento? Então, o que está faltando para você neste momento, na hora de diagnosticar? Porque você focou na queixa principal e ali você já descobriu que o problema está num determinado órgão, no coração, no fígado, no rim, pela queixa. Agora, a gente está desenrolando aí a anamnese. Você precisa descobrir estes detalhes: o frio, o quente, o
pálido, tem que fazer sentido. Você precisa entender em que momento você vai usar a teoria do yin e do yang. Essa é que é a questão. Em que momento você vai usar a teoria dos 8 padrões? Quando você domina a teoria dos 8 padrões, você consegue saber, na sua anamnese, definir a deficiência, o excesso, o calor, o frio, na hora certa. Você vai conseguir entender por que a água fria pode surgir junto com a língua pálida, porque você aprendeu de forma correta a teoria dos 8 padrões. É assim que funciona. Quando você aprende, por exemplo, a questão de função energética dos órgãos, então você consegue entender, por exemplo, a questão, como nós já comentamos, da insônia, de onde ela pode vir, da obesidade, do edema. Eu me lembro que lá na China, né, quando nós éramos alunos lá, o professor, ele perguntava coisas assim na nossa prova. Edema pode estar relacionado com qual órgão? Eram provas de múltipla escolhas. Então, fígado, coração, você tinha que escolher o órgão. Então, acreditem em mim, para cada doença, existe a probabilidade daquilo estar relacionado com um órgão específico. Isso é maturidade clínica, isso é conhecimento, isso você aprende quando você tem uma metodologia linear. Então, essa é a nossa terceira dica. Quais são as 3 dicas da aula de hoje? 1. Foca na queixa principal, porque isso te dá um direcionamento. Então, é para ser simplista? Sim, é para ser simplista. A medicina chinesa por si só, ela tem muitos desdobramentos. Se você tiver uma mente complicada na hora de pensar sobre a medicina chinesa, você embaralha demais os conteúdos. Dica número 2. Você usa a teoria dos 5 elementos, mas não se limite a ela. E aprenda também a diagnosticar pela teoria dos órgãos e vísceras, para você ir mais fundo no seu diagnóstico. E dica número 3. Você precisa de uma metodologia linear. Ela se chama tríade do diagnóstico perfeito. É um método que quando você aplica, tá? A mágica acontece, porque você vai entender, lembra que a gente comentou? Em que momento da minha anamnese eu vou pegar pulso, observar a língua? Deve ser no início, porque a teoria da pulsologia, da observação da língua, do questionário, vem tudo junto. É na hora de coletar a informação, antes de você começar a interpretar. Então, você pega pulso, observa a língua, que é o primeiro pilar da tríade. Depois você usa a teoria dos 8 padrões para chegar na natureza do problema, mas de uma forma metodológica, sistemática. E por fim, você usa a teoria da função energética dos órgãos para entender onde que é esse problema, qual é a localização. Para confirmar lá, na queixa principal, ela falou que estava com obesidade, ou com insônia, ou com fígado gorduroso. Aí lá no final, depois que você fez uma série de perguntas e você domina a função energética dos órgãos, você vai falar assim, essa queixa principal, aquela suspeita inicial se confirmou. Era realmente no fígado, era realmente no coração. Então, estas 3 dicas de ouro facilitam o seu trabalho de diagnóstico, aprofundam o seu diagnóstico. Então, não só você sofre menos para chegar no diagnóstico, como o seu paciente sai muito mais feliz das suas consultas. Espero que a gente possa continuar aí saudáveis,
aprendendo essa medicina chinesa raiz, que leva a verdade aos pacientes, né? Que ajuda as pessoas realmente a saírem desse estado de saúde em que elas estão para um outro estado em que ela consegue não só curar um problema de saúde, mas preservar. Então eu sempre falo, né, a medicina chinesa, antes de tudo, ela é preventiva. E esse também é o nosso papel como terapeuta. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela sua presença. E a gente se vê nas próximas aulas ao vivo. Um grande beijo. Tchau.